Vamos lá, então, para a nossa aula de geografia, primeira aula de geografia do ano. Ok. Olha só, nós vamos falar sobre a origem das cidades, tá? As cidades, elas surgem, né, por conta dos seres humanos, né? Os seres humanos vão transformando os lugares e esses lugares, né, começam a ser povoados, começam a crescer, né, vamos dizer assim, de povoados vai se tornando vilas e as vilas vão crescendo, se tornando em cidades, né? Então, nós vamos ver isso hoje em geografia. Vamos aqui. Bom, olha só. As cidades, né, podem surgir de origem, né, ter origem espontânea, surgir naturalmente, né? Antigamente, quando os portugueses chegaram no Brasil, né, eles foram atrás do nosso ouro. Então, muitas vezes, os portugueses, eles caminhavam, né, eles iam matas adentro, em busca do ouro, e quando eles encontravam, né, minas, eles ali se estabeleciam. Então, muitas pessoas vinham e acabavam mudando para aquelas regiões na tentativa de enriquecer, né? E aí vai aumentando, vai mudando, né, o local, vai se transformando, e aquele local onde vai tendo muita gente, né, vai se transformando, né, de pequenas vilas, né, vai se transformando em cidades, tá bem? Então, uma origem espontânea é quando ninguém planejou, ela surgiu simplesmente. Passa Quatro surgiu. Por quê? Surgiu de que forma? Foi combinado que ia ter Passa Quatro? Não, né? Fernão Dias Paz, ele passou por aqui, né? Pelo Rio, Passa Quatro, conta a história, né? Que eles passaram 4 vezes o mesmo rio e por isso o nome. E aí o que aconteceu? Foi se fazendo pouso por aqui, as pessoas, né? Alguns ficaram por aqui, outros continuaram a viagem, né? Mas fato é que Passa Quatro se transformou numa cidade, não é isso? Esse local se transformou numa cidade, né? Então surgiu de maneira espontânea ou natural, tá? Diferente de Brasília, capital do Brasil, que ela foi desenhada por um arquiteto, né? Um engenheiro, um arquiteto, e aí o que aconteceu? Ela foi criada primeiramente no papel e depois foi construída, tá certo? Então, Brasília é a capital do Brasil e é uma cidade planejada, ok? Vamos lá. Cidades espontâneas ou naturais. O que a gente pode dizer dessas cidades que nascem simplesmente, né? De forma natural. Então, vamos lá. A maior parte das cidades do mundo surgiram de forma espontânea, né? Então surgiram por vários motivos, mas ninguém nunca tinha decidido que ia construir uma cidade ali, tá? Então a maior parte das cidades do Brasil, né, do mundo, surgiram de forma espontânea. Bom, ela precisava sempre essas cidades, né? Elas vamos dizer assim, elas se fizeram cidades, né? Por conta de uma localização favorável. Né? As primeiras civilizações, as primeiras cidades que a gente tem notícia, elas surgiram à margem dos rios, né? Por quê? Porque as pessoas tinham necessidade, têm necessidade da água, né? Seja para tomar banho, seja para tomar, seja para cozinhar, seja para irrigar o solo, né? Para molhar as plantas. Então, precisa da água. Então, muitas surgiram à margem de rios, outras surgiram, né, de rotas comerciais, de caminhos do comércio, né? Indo de um local a outro, de um lugar muito longe, muitas vezes paravam ali, né? E ali se estabeleciam, né? Outras pessoas vinham, se mudavam para lá, e aí esses locais começaram a se transformar, gerando cidades, né? Ou mesmo deslocamento de mercadorias, não é isso? A gente percebe muito bem que de um lugar a outro, por exemplo, as pessoas precisam levar, né, as coisas para vender. Então, muitas vezes, nesse deslocamento, né, surgem aí as cidades. Tudo bem? Bom, inicialmente as cidades se desenvolveram de áreas rurais. Claro, né, gente? Se ela foi natural, alguém ali teve que se estabelecer primeiramente naquela área rural. Aquela área rural, né, foi crescendo, crescendo, crescendo e se transformou numa área urbana. Então, originalmente, uma área rural.
Áreas centrais das cidades, onde se desenvolveram as primeiras atividades econômicas. Então, geralmente, eles começam aqui, no miolinho, né? Então, as pessoas ali começaram a se estabelecer, outros vieram, foram agregando, 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 se tornou uma cidade, né? Mas, como que surgiu, né? Primeiramente, daquele miolinho, né? Ou daquela região do Rio, ou daquela região onde tinha mais comércio, ou daquela região onde as pessoas iam de um lado para o outro para poder levar as mercadorias e vendê-las, tá bem? Bom, e aí esse miolinho, ele vai se transformando, aí gera ali o comércio, né, a produção de serviços, cria-se ali, né, constrói-se ali as lojas, os bancos. Então, aquele miolinho que era rural se transforma em urbano. E os arredores, né, os lugares próximos, ou muitas vezes distantes, são as áreas rurais, né? Então, o entorno da cidade são áreas rurais. Bom, e as áreas, né, do centro da cidade, elas dependem muito da área rural, dos produtos do campo, porque essas pessoas se alimentam, essas pessoas se alimentam tanto de, eu digo assim, de vegetais quanto de carne. Então, o que acontece? E onde é que esses vegetais são cultivados? Na roça. Onde é que os animais são criados? Na roça, né? Então, a cidade depende da roça, né? Por conta desses produtos, e a roça depende da cidade para outros tipos de serviços, tá bem? Bom, aqui a gente tem a vista aérea do Rio Thames em Londres, no Reino Unido, em 2013, tá? Então, Londres se desenvolveu em torno, né, desse rio, tá? A vista aérea do Rio Tietê em São Paulo, então, também foi uma cidade, né, que cresceu, né, que se transformou ao longo do Rio Tietê, né? Então, foi como a gente comentou lá, geralmente de localização favorável, margens de rios, não é isso? E as cidades planejadas? As cidades planejadas, elas são aquelas que são construídas no papel, olha só, isso aqui, ó, é de Belo Horizonte, tá? A cidade de Belo Horizonte. Então, antes de surgir Belo Horizonte, ela já estava toda desenhada no papel, vocês estão vendo? Então, veja bem, foi uma cidade planejada. Olha as ruas, a gente consegue ver, ó, direitinho, tá vendo? Ó, os quarteirões, né? Então, tudo isso foi planejado. Bom, são construídas através de projetos. A organização do espaço urbano, né? Então, aonde é que vai ficar, né, a cidade? Onde é que vai ter mais escolas? Terão mais lojas, bancos, né? Então, é o centro, o espaço urbano. Construção de áreas específicas para cada função urbana, né? Então, já sabe onde vai ficar os bancos, onde ficarão as lojas, né? Onde ficarão as residências e tudo mais. Facilitar o trânsito de pessoas e de carros. Então, as ruas, olha só, elas facilitam, né, o trajeto das pessoas, né? E também dos carros. Envolve profissionais como os geógrafos, né, que vão estudar o solo daquele local, os arquitetos, né, que vão pensar na beleza, né, daquela construção, e os engenheiros, que vão trabalhar com os cálculos ali, né, ver quanto que precisa de cada material para poder estar construindo, né, desde as casas até o prédio, né? Até os prédios. Então, esses engenheiros, eles têm que ter noção, né? De quantidade de material, né? Então, por exemplo, se ele coloca, né? Numa região de solo fraco, se tem lá uma coisa muito pesada, aquilo vai afundar, né? Então, tem mesmo que ter a consulta desses profissionais, tá bom? A área rural também é contemplada nesses planejamentos, né? Por quê? Porque eles vão pensar assim, bom, em tal local tem um bosque, então a gente vai preservar o bosque. Ah, em tal local a gente vai deixar para o tratamento do lixo, né? Então vai jogando assim. E pensa também, né, no abastecimento das cidades. Por quê? Porque é da área rural, né, que vem os alimentos e tudo mais que a gente vai precisar depois, tá bom?
algumas cidades, né, do Brasil que foram planejadas, ou seja, foram desenhadas primeiro para depois ser construída. Salvador, na Bahia, Boa Vista, na Roraima, Teresina, no Piauí, Aracaju, em Sergipe, Belo Horizonte, em Minas, Goiânia, em Goiás, Maringá e depois Brasília, aqui no Paraná, né? E Brasília, no Distrito Federal, tá certo? São cidades planejadas. Brasília, olha só. Como eu disse para vocês, ela foi desenhada primeiro. Olha o desenho, gente, de Brasília. Tá vendo? Aí depois, olha lá, hoje em dia, né, como ela é. Hoje em dia, foi tirada essa foto em 2010. Em 1957, né, o Lúcio Costa, que fez o projeto, né, então aqui ela estava só no papel. E depois, em 2010, quando eles tiram a foto, olha bem, vejam bem que o desenho que ele construiu ali, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó lá. Tá? E aqui uma outra foto, né? Então, vamos lá. Planejada e construída para ser a capital do Brasil, o projeto foi elaborado por Lúcio Costa e em 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada. Então, ó, em 1957, estava no papel. Em 1960, ela já tinha sido construída de acordo com o papel e foi inaugurada. Essa foto aqui é do ano de 2010, ok? Bom, sabendo agora o que é uma cidade planejada e o que é uma cidade, né, espontânea ou natural, vocês deverão ler os textos das páginas 50 até 60 do livro Buriti mais Geografia, as cidades brasileiras, ok? Combinado, então? E aí, qualquer dúvida, a gente vai se falando, tá certo? Um super beijo para vocês, fiquem com Deus. E até segunda, né? Se Deus quiser.